Chega para cá, Renato, vamos falar de você aí na Câmara de Vereadores, depois a gente segue falando sobre o burburinho político, Renato. Bom dia, Valmir, bom dia a todos que nos ouvem através da Rádio Líder. Esse instrumento de comunicação muito importante do nosso município. Em relação ao nosso trabalho é meio árduo, né? Como todos sabem que um vereador de oposição, ele tem a sua dificuldade, né? Mas com a força de Deus a gente tem feito muitas coisas, na medida do possível, né? A gente não consegue fazer tudo, nem Deus consegue agradar a todos, mas com nossa luta, nosso esforço, nossa dedicação, a gente tem feito muita coisa pelo povo de Laje. E uma das coisas que eu acho que nós fizemos e que merecemos aplauso, que não é para isso que nós estamos aqui, mas que merecemos aplauso, é o fato da gente ter respeitado o voto das pessoas, a gente ter mantido a nossa posição, que eu espero em Deus terminar meu mandato honrando o compromisso, honrando o voto de não ter me vendido, não ter me corrompido. Isso eu acho muito importante. A gente está desenvolvendo o trabalho de acordo às nossas possibilidades, sem estar se deixando levar por tantas outras coisas que a gente vê por aí. O trabalho de Renato tem um apoio maciço do Sindicato dos Trabalhadores Rurais no suporte? O meu trabalho, Valmir, eu agradeço a Deus e essa base que eu tenho sindical mesmo, né? Onde eu tenho toda a base de sustentação, continuei, que eu acredito que quem me levou à vitória foi esse trabalho de base, de reuniões nas comunidades, lutando pelos direitos dos trabalhadores, e continuei, não parei nem um minuto. Tenho um diário de domingo a domingo visitando as comunidades, fazendo reunião. As pessoas têm dificuldade no INSS, eu continuo com a credibilidade que eu tenho lá, indo, tentando resolver benefício que foi indeferido, a gente consegue documentos, né? Pessoas que têm que ir para a justiça em Jiquié, tenho levado pessoas lá e conversado com os advogados, e a gente tem conseguido recuperar muitas aposentadorias. Então meu trabalho continua o mesmo, e eu até hoje não me senti diferente, e as pessoas me dizem, graças a Deus que você não mudou, continuo no meio do povo, continuo passando nas mesmas vendinhas, tomando uma cerveja com o pessoal, tocando violão. Eu acho que não mudei, e é isso que está me credibilizando. Esse negócio do violão deu certo, continua tocando violão, foi... E como é que está o público para as pessoas que vão acompanhando esses shows aí nas comunidades? Na verdade, não é show, né? A gente brinca de tocar violão nas horas vagas, né? Porque nós que somos do movimento sindical, a gente não tem férias, a gente não tem descanso, a gente tem um anexo de cada trabalho, de cada realização de encontro, de assembleias, de congresso, de palestra, cada momento de descontração, eu chamo isso de anexo do nosso trabalho. Então, naquele momento, a gente toca o violão, brinca, toma uma cervejinha, que isso é normal, é natural, e isso engrandece também as pessoas. Em Laje hoje, o povo respira política, assim como é em todas as cidades do Brasil. O movimento é grande hoje no município de Laje, em todos os aspectos, no requisito política. Nesse requisito, eu pergunto a Renato o seguinte: a possibilidade realmente de em Laje sair 3 pré-candidatos a prefeito do município, é isso que desenha hoje a situação política do município de Laje, Renato? É isso que algumas pessoas falam, mas eu particularmente não desenho isso, que eu não quero isso, não espero isso. Acredito que as pessoas são inteligentes o suficiente para não fazer divisão hoje, né? Que eu acho que o que nos levou à vitória foi a anterior, foi a união, mesmo que essa união não prevaleceu, mas a gente tem que entender que não prevaleceu a união que nós fizemos, mas que a união é a base fundamental da transformação social. E nós temos tudo nas mãos hoje para a gente ter um entrelaçamento muito forte para a gente chegar à nossa vitória. E se algumas pessoas ainda estão aí achando que deve estar lançando outra candidatura para sair 3, e a gente sabe que isso, acho que seja mais burburinho. Eu acredito que não tenha mais ninguém em Laje com essa visão de querer pensar só nele. Acredito que nós vamos chegar no dia certo, todo mundo junto aí, todo mundo de mãos dadas, que nós não queremos pensar
em olhar só para o umbigo. A gente que tem que pensar mesmo no próximo, é na transformação, é na saúde, é na estrada, pensar nas pessoas que sofrem no nosso município. Oi, Renato, a gente observa o seguinte, que está se tomando um corpo aí de algumas adesões para o PT, para o grupo petista aqui no município de Lages. O antigo grupo 25, com DEM, hoje já se transformaram no PSB. Desse aí, algumas pessoas estão caminhando para o PT, para o grupo do PT aqui em Lages. Como é que está sendo a receptividade desse pessoal? Como muitas pessoas dizem, quem tem o DNA do 25, né, não se mistura com o 13. Como é que está acontecendo isso, essa situação aí? E aí eu vou citar alguns nomes. Por exemplo, Dr. Humberto está se chegando ao 13? Está se chegando, no caso, ao PT? Até porque no nosso partido não tem nenhum médico, né? A gente não pode fazer DNA das pessoas para ver quem é que tem no sangue DEM, nem nenhum outro partido. Acho que nós desenhamos que as pessoas que estão vindo para cá, para o nosso lado, é porque são pessoas que viram o nosso trabalho, que talvez algum tempo atrás não acreditavam na força que o Partido dos Trabalhadores tinha, não acreditava na capacidade dos membros do Partido dos Trabalhadores, até porque se uma boa parte de pessoas de zona rural, pessoas até que não têm a nível superior, eu acredito que muitas pessoas olharam isso e não acreditavam, mas viram que para chegar ao poder, para ter capacidade de administrar com respeito, não precisa ter esses níveis, precisa ter pessoas de compromisso, de respeito e que queiram de fato a transformação. Já está se pensando, já está se reunindo o PT a nível de começar a desenhar o nome do vice ou da vice, porque até o nome de Érica também já foi ventilado aí. Dilma, Érica e outros nomes. Já teve essa reunião? No meu ponto de vista, é isso mesmo que nós queremos, é que o tempo traga o vice, né? Porque os grupos... Mas a reunião já teve. Os grupos, deixa eu concluir, os grupos, as pessoas, lideranças importantes das comunidades, né? Você vê que tantas pessoas que estavam meio de longe olhando, disseram, nós vamos apoiar maciçamente a pré-candidatura de Emirã, nós estamos juntos, e lá na nossa reunião foi discutido o seguinte, e o pouco de tempo que falta para o dia da convenção do partido é o tempo que vai dar para a gente ir sondando quem é nosso vice. E é isso mesmo que está acontecendo, é um dizendo que é fulano e tal, e a gente vai fazendo essa pesquisa e ver quem é que o povo quer que seja o vice do Partido dos Trabalhadores, e a gente vai aceitar com muito carinho. O povo de Lages quer saber, Valdemar Neto tem tido contato com o grupo do PT em Lages para se agregar ao grupo do PT? E como é que está essa situação de momento? Eu fiquei sabendo, né, que eu não quero citar nome, por algumas pessoas, que ele tinha vontade de chegar para se aproximar do PT. Será bem recebido? A minha resposta foi o seguinte, eu particularmente, Renato, eu vejo o Valdemar como inimigo do Partido dos Trabalhadores. Eu, particularmente. Ainda hoje? Eu vejo. Particularmente. Mesmo com esse racha que ele teve com o prefeito? Não interessa. O rachar com o outro não significa passar para o nosso lado. Rachar, é outra coisa. O que eu vejo que ele é uma pessoa que chegou no nosso município dizendo que a vontade dele era destruir o Partido dos Trabalhadores, que era levar a pó. E isso eu tenho na minha mente até hoje. Então eu ainda continuo vendo ele como um inimigo do Partido dos Trabalhadores. Não tenho nada com a pessoa dele, você pode me encontrar com ele em qualquer momento aí. Eu tomando uma cerveja com ele, até tocando um violão, que isso aí é normal, mas politicamente eu entendo ele como essa é a opinião individual. A minha opinião pessoal, e eu não... Mas como você sabe, no Partido dos Trabalhadores tudo é em conjunto. No conjunto pode acontecer essa conciliação? Só posso falar isso depois que tiver uma grande reunião e todos os membros do diretório falarem isso. Até hoje eu não tive conversa com ninguém, né? Eu soube que me pediram que eu levasse essa mensagem para o partido, eu nem levei, eu dei essa resposta pessoal, e se chegar a isso dentro do diretório, que a gente deve estar tendo reunião... Então você é um embargo para que isso não chegue no diretório? Eu não. Eu simplesmente... Você disse que recebeu uma mensagem para levar para o diretório e não deu. Você é um embargo? É um gargalo? Não, que eu não sou dono do partido, você sabe que no nosso partido não existe coronel. Eu tenho minha opinião pessoal,
E se essa decisão chegar ao partido, eu estou junto para partir para qualquer decisão que o partido tomar, até porque nosso partido é democrático, é livre. Roque do INCRA e o PT em Laje é água e óleo? Ou pode ter uma mistura? Essa pergunta, eu acho que ela é meio tendenciosa. Eu não estou aqui para dar resposta em relação a uma pessoa que ainda não conversou comigo. Eu nunca tive uma conversa. Mas será bem recebido esse politicamente nome? Esse nome será bem recebido? Roque do INCRA? Sim. Para vir para o grupo, todos aqueles que se diz que tem vontade de transformação em Laje, que tem vontade de mudar essa política que está aí, essa política devastadora que veio... Menos Valdemar. Eu não tenho nada para lhe dizer enquanto há pessoas que queiram vir. Quando você me pergunta sobre o Valdemar, eu lhe dei uma opinião, porque eu ouvia ele falando, prestem atenção, quero que todo o povo de Laje ouça, que ele falava abertamente que ele ia destruir o PT. Então, eu vejo ele como um inimigo do PT. Eu vejo isso, entendeu? Agora, eu não sou dono do partido, eu estou falando minha opinião pessoal. Se lá tiver 20 no partido, que Deus é mais, que diga a gente quer, eu vou continuar com minha opinião. A maioria vence, mas eu continuo com minha opinião. Para fechar aqui, chegou ao seu conhecimento, não é com você, mas faz parte do grupo, em relação ao apoio de vereadores aqui no município de Laje. Foi lançado aí na praça, não sei se foi pombo sem asa, foi verdade, pelo menos já conversou comigo que isso não tem fundamento, de que Helenildo não sairia mais candidato a vereador, que apoiaria Jamaica lá na Rua da Ladeira. Isso aí, na verdade, foi um blefe que foi soltado na comunidade. Como é que você analisa essa situação? Ou não chegou até você o conhecimento disso? Porque em off ele já me disse, Valmir, pode dizer que eu sou candidato a vereador sim. Então, está existindo um pouquinho de ciúme lá na Rua da Ladeira, em relação a pré-candidatos a vereadores. Qual a visão de Renato hoje? Primeiro, para que haja um outro pré-candidato do nosso partido, não é necessário que alguém saia. Não é preciso que eu saia para apoiar A ou B ou C. Eu preciso valorizar, como nós temos aí pré-candidato, até está ligando para mim agora, o companheiro Genival mesmo. O que eu puder fazer para ajudar na candidatura dele, eu faço. Facilitando as coisas, o conhecimento das coisas que eu tenho, eu passar para que ele ajude ele a desenvolver. Eu tenho que fazer esse trabalho. Eu acho que é a mesma coisa que o companheiro Helenildo vai fazer com Jamaica e com tantos outros que vem aí, para ajudar no trabalho, para que a gente cresça a nossa bancada petista e não ter que sair alguém para continuar. Eu acho que isso nunca vai acontecer no nosso grupo. Muito bem. Como o Renato do sindicato, né, Honorato, ele é vereador, então a gente pode dizer que ele é candidato, não precisa dizer que ele é pré-candidato. Então, eu posso perguntar aqui a você, eu lhe pergunto, Renato é candidato a vereador em Laje? Ou o seu nome também está nessa lista de vice? Meu nome não está na lista de vice, né? Estou vereador, pré-candidato, sim. E como você sabe, o detentor de mandato, ele é natural candidato, não precisa ter discussão, até independente da vontade do partido. Eu não acho isso legal, mas a gente sabe que até independente da vontade de qualquer partido, quem está no mandato, ele pode ser candidato. Isso aí é tranquilo. Então tá bom. Obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Se tiver mais alguma coisa a acrescentar, Renato, fique à vontade, a lei defende à disposição. Obrigado, Valmir, pela disponibilização aí dos microfones.